No Evangelho de Lucas, a gente, quando lê aquela passagem onde o Messias fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas quando você vai para uma Bíblia hebraica com tradução, você vai ver que essa passagem de Isaías 61, versículo 1, você vai ver que o Messias, ele falou de uma forma diferente, porque os hebreus eles tinham o costume de ler a Bíblia em hebraico nas sinagogas. Nós temos aqui, ó, o Espírito do Senhor. É que você vê aqui, ó. Você vê aqui o tetagrama. Então, o Espírito do Senhor Deus, que você vê aqui, Adonai, do lado do título Deus, está sobre mim, certo? Então, o que vocês viram aqui? Vocês viram aqui o tetagrama, certo? Vocês viram aqui o tetagrama. Então, o Messias Salvador, é claro que ele conhecia a pronúncia do nome do Eterno. Como é que a gente pode saber qual foi a pronúncia que o Messias falou ali na sinagoga? Vamos para essa prova arqueológica aqui, ó. Neste antigo texto grego do Levítico, o nome de Deus está escrito Iau. A leitura de Iau é mais original que a Kyrios, que significa Senhor, que não é a palavra hebraica YHWH, que só é encontrada no Tanar, Antigo Testamento. Eu quero falar que o nome do Criador, ele era lido apenas por 3 letras, certo? E os gregos sabiam disso. Temos aqui 3 letras gregas, certo? Temos aqui Iau. A gente não vai ter a leitura Iaô, mas vamos ter Iau. É claro que o Messias, ele tinha um conhecimento do nome do Eterno e ele lia o nome do Criador na sinagoga, porque o Messias falava aramaico e hebraico. Então nós temos aqui o Espírito Ruha do Senhor, mas na verdade o Espírito de Iau. O Espírito de Iau, Deus, que na verdade é Criador, o meu governante, meu supremo, porque Adonai, aqui é Adonai, ó, que está lá do título Deus. Então o Espírito de Iau, meu governante, que Adonai significa meu governante, está sobre mim, certo? Quando você tem essa certeza de que o Messias leu na sinagoga a Bíblia em hebraico, então você vai ter certeza que o nome do Criador era conhecido desde aquela época. Nós temos aqui a passagem de Atos, capítulo 6, versículo 1, que fala assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Ó, helenistas contra os hebreus. Nessa Bíblia de estudo, nessa Bíblia aqui de Jerusalém, ó, Bíblia de Jerusalém, ó. Então, Bíblia de Jerusalém. Então, você vai ali aqui embaixo, ó, para quem tem essa Bíblia. Então, você vê que eles vão estar explicando assim, ó. Os helenistas, judeus, que haviam vivido fora da Palestina, haviam adotado certa cultura grega e dispunham em Jerusalém de sinagogas particulares, em que a Bíblia era lida em grego. Os hebreus eram os judeus autoctones. Falavam o aramaico, mas liam a Bíblia em hebraico nas sinagogas. Olha, mas liam a Bíblia em hebraico nas sinagogas. Então os hebreus, eles falavam o aramaico, mas eles liam a Bíblia em hebraico nas sinagogas, certo? Já os judeus que falavam grego, então, ou seja, sinagogas, né, particulares, então eles liam a Bíblia em grego. Então vamos lá. Então existiam discípulos do Messias que eles conheciam o nome do Eterno em hebraico, que no grego vai ter uma pronúncia semelhante, certo? Vai existir uma pronúncia semelhante. Então a gente tem aqui novamente a passagem de Isaías 61, versículo 1, que é a mesma que aparece no Evangelho de Lucas. Se eu não me engano é capítulo 4, versículo 18. Então ele fala o Espírito do Senhor, que na verdade não é Senhor, o Espírito de Iau, porque o Messias não falou o título Senhor, não falou Adonai, Hashem, Elohim ou Elohim, ele falou Iau, aqui o tetagrama, ó, substituindo o tetagrama pelo título Senhor. Então Deus, Adonai, né, significa meu governante, então o Espírito de Iau, meu governante, está sobre mim. Então aqui, ó, o Messias leu Iau, porque esse texto de Levítico em grego, ele é muito antigo, e lá está 3 letras gregas, porque o nome do Criador se lia pelas 3 letras. Sempre foi assim, 3 vogais, 3 letras, Iau o nome.
Concluindo o estudo de Atos 6:1, onde eu estou falando dos judeus que falavam grego e os hebreus que falavam a língua hebraica, então eu quero mostrar novamente aqui esse fragmento do texto de Levítico em grego, onde aparece o tetagrama aqui em 3 letras, certo? Temos aqui o tetagrama aqui em 3 letras. E eu vou mostrar o seguinte, que o Messias Salvador, quando ele lia a Bíblia nas sinagogas, ele lia em hebraico, certo? E o Messias ele lia o tetagrama através das 3 letras iniciais. Ele não lia pelas 4 letras. Então nós temos aqui o nome do Criador, Yahweh. Temos essa prova arqueológica, certo? Nos conhece aqui no texto de Levítico. Esse papiro representa uma antiga versão da escritura grega que contém a transliteração do sagrado tetagrama hebraico em forma do sagrado trigrama grego. Então, por que ele fala tradução? Porque alguns pronunciam essas 3 letras Iá-O. Só que essa letra ômega aqui tem som de O longo, então não vai ficar exatamente Iá-O, vai ficar Iau. Então eu quero mostrar o seguinte. Vamos falar dos helenistas aqui. Desde a época do Messias, que existia um conhecimento da Bíblia em grego, certo? Existia um conhecimento das escrituras sagradas em grego. Claro que existia um conhecimento deste texto de Levítico em grego, além de outros conhecimentos. Existia o conhecimento do tetagrama, certo? Existia o conhecimento do nome do Criador, que era lido por 3 letras e não 4. E é lógico que o Messias, o Filho do Criador, e seus discípulos, né? É lógico que os hebreus, eles conheciam a Bíblia em hebraico. Nós temos aqui, os helenistas, judeus que haviam vivido fora da Palestina, haviam adotado certa cultura grega e dispunham em Jerusalém de sinagogas particulares, em que a Bíblia era lida em grego. Os hebreus eram judeus autoctones, falavam o aramaico, mas liam a Bíblia em hebraico nas sinagogas. Então, os hebreus eles falavam o aramaico e liam a Bíblia em hebraico nas sinagogas. Os judeus que falavam grego, eles liam o quê? A Bíblia em grego. Eles liam as escrituras sagradas, o Antigo Testamento em grego, certo? O Messias ele lia o Antigo Testamento o quê? Em hebraico. Aqueles que foram escritos em hebraico, claro. E o Messias conhecia o hebraico. Existem provas, né, das escrituras sagradas que está escrito em aramaico, mas os hebreus conheciam a língua hebraica, né? Os remanescentes. O Messias também. Então vamos lá. Então o Messias ele citou uma passagem de Isaías, capítulo 61, no versículo 1. Foi citada essa passagem, Lucas, né, o evangelista, fala sobre isso. Nós temos aqui: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, pelo que ele me consagrou com a sua unção. Quando a gente vai para a Bíblia de Jerusalém, a gente vai ver a mesma passagem que o Messias citou, essa passagem na sinagoga, e é lógico que ele falou o nome do Eterno. Ele não falou Adonai, ele não falou Hashem. O Messias mesmo testemunhou que ele veio em nome do Pai para anunciar a mensagem de salvação para todas as nações. Então nós temos aqui, o Espírito do Senhor Yahweh está sobre mim, porque Yahweh me ungiu. Certo? Aqui você está vendo o título Senhor e você está vendo o nome Yahweh. Só que o nome do Criador, que também era conhecido em grego, era lido por 3 letras. O nome do Criador se escreve com 4 letras, mas se lê pelas 3. O nome do Criador é Yahweh, certo? Não é Yahu, é Yahweh. E também não é Yahweh. Vamos para uma Bíblia hebraica com tradução para a gente verificar o seguinte, certo? Para a gente verificar que o Messias lia o nome do Eterno, ele não leu o título Senhor. O Espírito do Senhor. Aqui o tetagrama aqui, certo? Deus, Adonai. Deus não é nome. Então temos Adonai
Meu governante, temos o nome do Eterno aqui. Ó. Então o Messias conhecia o nome do Eterno. Jeremias capítulo 15, 16. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Será mesmo que o profeta Jeremias é chamado pelo título Senhor? Quando a gente vai pesquisar o nome de Jeremias em hebraico, observamos que o nome do Criador está no final do seu nome. E que Ial está sendo pronunciado no final do seu nome lá em Israel, o seu nome Irmial. Prestem bem atenção, nos vídeos diretamente de Israel, os judeus pronunciando o nome de Jeremias Irmial, com Ial no final, provando que o nome do Criador é Ial. Irmial. Irmial, Lamed Vav. שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו